das formas de resolver EDOs de segunda ordem não homogêneas é o método dos coeficientes indeterminados. Mas o que a gente faz se a função lá do lado direito não for uma exponencial, nem polinomial e nem seno ou cosseno? Como a gente faz para resolver esse EDO? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o método da variação de parâmetros aqui em EDOs, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então vamos lá, o que a gente viu até o momento? Quando a gente começou a falar sobre EDOs de segunda ordem, a gente começou vendo as EDOs de segunda ordem homogêneas, que é quando a gente tem uma EDO envolvendo a segunda derivada, a primeira derivada e o y normal, e tudo isso é igual a zero. E aí, para resolver essa EDO de segunda ordem homogênea, a gente usa aquele esquema da equação característica, né? Agora, e se aqui do lado direito não for igualado a zero, mas for igualado a uma função? Bom, quando essa função é uma exponencial, um polinômio ou algo envolvendo seno e cosseno, a gente pode usar o método dos coeficientes indeterminados. Então, é um método de resolução para EDOs de segunda ordem não homogêneas. Agora, como a gente faz se a nossa EDO de segunda ordem for não homogênea, só que a função aqui do lado direito não for nem exponencial, nem polinomial e também não for um seno e um cosseno? Por exemplo, aqui nesse caso, a gente tem uma EDO de segunda ordem e a função que a gente tem aqui do lado direito é uma tangente. Não é nenhuma daquelas três funções que a gente viu para o método dos coeficientes indeterminados. Então, como a gente faz para resolver esse tipo de EDO? Bom, aí a gente vai usar um método que a gente vai ver nessa aula, que é o método da variação de parâmetros. Então, vamos lá entender como ele funciona. Se a gente tem uma EDO nesse formato, então a segunda derivada mais alguma coisa vezes a primeira derivada, mais alguma coisa vezes o y, e tudo isso é igual a uma função g de x, igual a gente tinha aqui atrás, né? Igual a uma função tangente de x, sendo que essa função g de x não é nem exponencial, nem polinômio e nem seno ou cosseno. Aí a gente vai partir para o método da variação de parâmetros, tá bom? Então, a solução geral dessa EDO vai ser um y de x, que é a soma da solução homogênea com a solução particular. Então, qual vai ser o nosso foco aqui? Qual é o nosso objetivo final? A gente precisa saber quem é a solução homogênea e quem é a solução particular, porque somando as duas, a gente encontra a solução geral da nossa EDO. Tá, mas e aí? Como que a gente encontra o YH e o YP? Então, vamos lá para o passo a passo para a gente conseguir encontrar essas duas soluções e, consequentemente, encontrar a solução geral da EDO não homogênea. Como exemplo, vamos usar essa EDO de segunda ordem aqui. Ela é uma EDO de ordem 2, que tem a segunda derivada, né? E ela é não homogênea porque está igualada a uma função de x. Só que essa função de x, embora tenha uma exponencial aqui, ela também tem um logaritmo, então a gente não consegue usar o método dos coeficientes indeterminados. Por isso, a gente vai resolver aqui o passo a passo usando o método da variação de parâmetros, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que garantir antes de começar de fato a resolução é que a nossa EDO esteja nesse formato aqui, ó. Não pode ter nada multiplicando a segunda derivada, tá bom? A segunda derivada tem que estar multiplicada simplesmente por 1. Então, caso tenha algum outro valor aqui multiplicando ela, por exemplo, 5, aí você vai ter que sumir com esse 5. E para isso, você divide todos os outros termos por 5. Tá, essa EDO aqui já tá no formato bonitinho, porque só tem o 1 multiplicando a segunda derivada, né? Então, a gente pode ir para o passo a passo. A primeira coisa que a gente vai fazer para encontrar a solução dessa EDO é justamente encontrar a solução da EDO homogênea. Mas quem vai ser a solução da EDO homogênea? Lembra que aqui atrás a gente viu que a EDO de segunda ordem homogênea vai envolver a segunda derivada, a primeira e o próprio y, sem nenhuma função aqui do lado direito, ou seja, sem nenhum termo a não ser
esses três aqui, então é isso aqui que a gente precisa fazer para encontrar a solução homogênea. A gente vai reescrever a EDO que a gente tem, então y duas linhas, menos 4y' mais 4y, só que ao invés de escrever essa função g de x aqui do lado direito, a gente vai igualar tudo a zero, porque aí vira uma EDO de segunda ordem homogênea, sem nenhuma função aqui do lado direito. Em alguns casos, o exercício já vai dar a solução homogênea, aí vai ser um passo a menos, mas caso ele não dê, a gente vai resolver pelo método da equação característica, tá bom? Então, a equação característica para essa EDO vai ser 1 vezes r² menos 4 vezes r mais 4 igual a zero. Então, ó, a gente pega os termos que estão multiplicando cada uma das derivadas, e aí isso vai estar multiplicando o r², o r e o termo independente. Então, vamos lá encontrar o delta dessa equação característica. A gente vai ter menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Isso aqui vai dar 16 menos 16, que é zero. Como o nosso delta é igual a zero, a solução da EDO homogênea vai ter esse modelo aqui, ó, C1 vezes Euler elevado à raiz vezes x, mais C2, outra constante, vezes x vezes Euler elevado à raiz vezes x. Bom, quando o delta é igual a zero, a gente tem duas raízes iguais, né? Então, a gente vai encontrar a mesma raiz aqui, que vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, que tanto faz, né? É zero, sobre 2 vezes a. Então, a nossa raiz é 4 sobre 2, que é 2. Portanto, a solução da EDO homogênea vai ser uma constante vezes Euler elevado a 2x, mais uma constante vezes x vezes Euler elevado a 2x. Então, o primeiro passo está feito, a gente encontrou a solução da EDO homogênea. E lembra que a solução geral é a soma da solução homogênea com a solução particular? Então, metade do caminho já está feito, né? A gente já tem aqui uma parte da solução geral. Mas agora falta a gente encontrar a solução particular. Vamos lá ver como a gente vai fazer isso. O segundo passo no método da variação de parâmetros é a gente encontrar quem é y1 e quem é y2. Como assim? A gente encontrou aqui a nossa solução homogênea, né? C1 vezes uma função, mais C2 vezes outra função. Quando a gente encontra a solução homogênea, a gente vai escrever uma função como y1 e a outra função como y2. Então, o segundo passo que a gente precisa aqui é identificar esse y1 e o y2. Então, aqui no caso, y1 vai ser Euler elevado a 2x, e o y2 vai ser x vezes Euler elevado a 2x. Mas o que a gente quer com y1 e y2? Por que eles são importantes assim? É porque quando a gente for encontrar a solução particular, que é o próximo passo, ela vai ser escrita como u de x vezes esse y1 aqui, mais v de x vezes esse y2 aqui. Ou seja, a solução particular para essa EDO vai ser u de x vezes Euler elevado a 2x mais v de x vezes x vezes Euler elevado a 2x. Então, quem é o próximo passo? A gente já sabe aqui como é o esqueleto da solução particular, né? Mas a gente ainda precisa encontrar quem é esse u de x e quem é esse v de x. Então, o próximo passo aqui é a gente encontrar a derivada de y1 e a derivada de y2, tá bom? Então, a gente sabe que y1 é Euler elevado a 2x. A derivada disso vai ser a derivada de 2x, que é 2, vezes a derivada de Euler elevado a 2x, que é o próprio Euler elevado a 2x. Agora, a derivada do y2, aqui derivada, né, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais o primeiro normal vezes a derivada do segundo. Então, beleza, a gente encontrou as derivadas de y1 e y2. Então, só recapitulando o que a gente tem até o momento, a gente sabe que a solução geral vai ser a soma da solução homogênea com a solução particular. A solução homogênea a gente já encontrou. A solução particular, a gente tem o esqueleto dela, mas falta encontrar u de x e v de x. Então, o próximo passo para encontrar u de x e v de x é calcular o determinante dessa matriz M aqui. Então, ela vai envolver as derivadas de y1 e y2 e o próprio y1 e y2.
Então, como vai ficar esse determinante? A derivada de y1 a gente acabou de encontrar, que é 2 vezes Euler elevado a 2x. A derivada de y2 a gente também encontrou aqui, vai ser Euler elevado a 2x mais 2x vezes Euler elevado a 2x. E aí, aqui embaixo, a gente substitui y1 e y2. Então, Euler elevado a 2x aqui, e o y2, x vezes Euler elevado a 2x. E aí, calculando esse determinante, vai ficar esse vezes esse, né, na diagonal principal, que vai dar 2x vezes Euler elevado a 4x, somando os expoentes, e aí, menos o da diagonal secundária. E aí, fazendo a distributiva aqui do da diagonal secundária, a gente vai somar os expoentes, né? E agora, em todos os termos, a gente tem Euler elevado a 4x. E olha só, aqui a gente tem 2x vezes Euler e aqui menos 2x vezes Euler. Então, a gente pode cortar esse com esse, né? Eles se cancelam. E, portanto, o resultado do determinante é menos Euler elevado a 4x. Então, beleza, mais um passo está feito aqui. E agora, por fim, a gente consegue encontrar quem é u de x e v de x, que são as funções que a gente precisa para substituir lá na solução particular. Então, vamos lá. Eles vão ser dados por essas integrais aqui, ó. U de x vai ser a integral do y2, que é x, vezes Euler elevado a 2x, vezes g de x, que é essa função que a gente tem aqui do lado direito. Então, Euler elevado a 2x, vezes ln, e tudo isso sobre o m que a gente encontrou lá no determinante. Então, menos Euler elevado a 4x. E aí, integrando isso aqui, a gente encontra quem é u de x. Então, ó, a gente pode cortar essas exponenciais aqui, porque aqui é a mesma coisa que Euler elevado a 4x, né? Aí corta em cima e embaixo. E aí, a gente vai ter a integral de menos x vezes ln de x. Resolvendo isso aqui usando integral por partes, a gente vai ter menos x ao quadrado vezes ln de x, tudo isso dividido por 2, mais x ao quadrado sobre 4. Então, essa aqui é a função u de x que a gente vai substituir lá na solução particular. Agora, vamos para o v de x. Ele vai ser a integral de menos y1, o y1 aqui é Euler elevado a 2x, né? Vezes o g de x, que é a função aqui do lado direito. Então, Euler elevado a 2x vezes ln de x. Tudo isso sobre o m, que é menos Euler elevado a 4x. Aí, aqui a gente pode cortar em cima e embaixo, né? Inclusive o sinal de menos. E aí, vai sobrar só a integral do ln de x. Essa integral a gente também resolve usando integral por partes, 1 vezes ln de x, né? E a gente encontra como resultado x vezes ln de x menos x. E essa aqui é a função v de x que a gente vai substituir lá na solução particular. E aí, o próximo passo é justamente encontrar a nossa solução particular. A gente vai ter yp igual u de x, que a gente acabou de encontrar, menos x ao quadrado, vezes ln de x sobre 2, mais x ao quadrado sobre 4, é o resultado que a gente encontrou na integral aqui atrás, né? Aí, isso vai multiplicar o y1, que é Euler elevado a 2x, e aí a gente vai ter o v de x, que a gente também acabou de encontrar, x vezes ln de x menos x, multiplicando o y2, x vezes Euler elevado a 2x. Então, essa integral que a gente fez aqui atrás, u de x e v de x, era para encontrar as funções que a gente vai substituir aqui na solução particular, tá bom? A nossa solução particular dessa forma aqui já está correta, já está no resultado, mas a gente ainda consegue dar uma simplificada aqui, né? A gente pode colocar Euler elevado a 2x em evidência, porque ele aparece aqui no primeiro termo e no segundo. E aí vai ficar menos x ao quadrado vezes ln de x sobre 2, mais x ao quadrado sobre 4, aqui do primeiro termo. Mas, no segundo termo, a gente tem x ao quadrado vezes ln de x, menos x ao quadrado, fazendo o chuveirinho aqui do x com parênteses. Só para deixar os denominadores iguais, a gente consegue colocar esse x ao quadrado vezes ln de x como 2x ao quadrado
ln de x sobre 2, que dá na mesma, né? Só para ficar no mesmo denominador. E esse x ao quadrado, a gente consegue escrever como 4x ao quadrado sobre 4, certo? Então, a nossa solução particular vai ser Euler elevado a 2x. Aí, aqui, a gente consegue juntar esse termo com esse, que é a mesma coisa, né? 2x ao quadrado ln de x menos x ao quadrado ln de x. Vai sobrar x ao quadrado vezes ln de x sobre 2. E aqui, mais x ao quadrado sobre 4 menos 4x ao quadrado sobre 4 dá menos 3x ao quadrado sobre 4. Então, essa é a solução particular. Agora sim, a gente tem a solução homogênea e a solução particular, e, portanto, a gente consegue encontrar a solução geral. Ó, ela vai ser a soma da solução homogênea, que é C1 vezes Euler elevado a 2x, mais C2 vezes x vezes Euler elevado a 2x, mais a solução particular que a gente acabou de encontrar, Euler elevado a 2x vezes x ao quadrado ln de x sobre 2 menos 3x ao quadrado sobre 4. Então, essa aqui é a nossa solução geral, ó. Solução homogênea e solução particular. Ó, gente, vamos dar uma olhada aqui nesse enunciado. Ele fala que y1 igual a x e y2 igual a x vezes ln de x formam um conjunto fundamental de soluções para essa EDO aqui, ó. Repara que essa EDO aqui é uma EDO homogênea, né? Mas aí ele pede para a gente encontrar a solução geral para essa EDO, que é não homogênea, ela tem uma função aqui do lado direito, não tem apenas a segunda derivada, a primeira e o y. Tá, mas o que tem a ver a EDO homogênea aqui que ele deu com essa EDO que a gente quer resolver? Gente, essa EDO, se a gente for reparar, é uma EDO de segunda ordem não homogênea, que para resolver, a gente precisa usar o método da variação de parâmetros. Por quê? A gente tem uma função aqui do lado direito que não está envolvendo exponencial, polinômio, nem seno e cosseno. É uma função que a gente precisa necessariamente usar o método da variação de parâmetros. E para a gente usar esse método, a gente vai precisar da solução homogênea e da solução particular. Mas a solução homogênea, ele já deu aqui pra gente, ó. Ele falou que o x e o x vezes ln formam um conjunto de soluções para essa EDO homogênea. Então, ele já deu aqui as soluções pra gente. Ele já deu de bandeja o y1 e já deu o y2. Então, agora a gente vai pular os primeiros passos, né? A gente vai direto para a parte de encontrar a solução particular. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa adequar essa EDO aqui para ficar apenas o 1 multiplicando a segunda derivada, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai ter que dividir tudo por x ao quadrado para aí sobrar só o 1 ali multiplicando. Então, agora sim, a EDO está no formato que a gente precisa, né? E a gente sabe que a solução geral vai ser a solução homogênea mais a solução particular, sendo que a solução particular é u de x vezes y1, que o enunciado deu, mais v de x vezes y2, que o enunciado também deu. Então, nosso primeiro passo aqui é encontrar as derivadas de y1 e y2, para a gente calcular o determinante daquela matriz. Então, a derivada de y1 vai ser a derivada de x, que é 1, certo? E a derivada de y2 vai ser a derivada de x vezes ln de x, que usando a regra do produto, vai dar ln de x mais 1. O segundo passo é encontrar o determinante da matriz M. Então, a gente vai colocar aqui a derivada de y1, a derivada de y2, o próprio y1 e o próprio y2. Então, aqui na diagonal principal, a gente vai ter x vezes ln de x, e na diagonal secundária, com sinal de menos, a gente vai ter menos x vezes ln de x menos x, fazendo chuveirinho com cada um dos termos aqui, né? Aí a gente pode cancelar esse termo com esse e sobra apenas menos x. Então, esse aqui é o determinante da matriz M. Agora, a gente encontra u de x e v de x para substituir na solução particular. U de x vai ser a integral de y2, que é x vezes ln de x, vezes
essa função que a gente tem aqui do lado direito, depois de ajustar a EDO, né? Então, vai ser 4 sobre x vezes ln de x sobre o determinante da matriz M, que é o menos x. Aqui a gente corta o x de cima com o x de baixo, e aí vai sobrar para a gente a integral de menos 4 vezes ln ao quadrado de x sobre menos x. Para resolver essa integral, a gente usa a substituição simples, chamando u igual ln de x, e aí o du vai ser a derivada do ln, que é 1 sobre x dx. E aí, fazendo essa substituição, a gente encontra o resultado da integral, que vai ser menos 4 vezes ln ao cubo de x sobre 3. E agora, vamos encontrar o v de x, que vai ser a integral de menos y1 vezes a função que a gente tem aqui do lado direito, né, a função g de x, sobre o determinante da matriz M, que é menos x. Então, aqui a gente corta em cima e embaixo, né, aqui é dx, então vai ficar a integral de 4 sobre x vezes ln de x. Para resolver essa integral, a gente usa a mesma substituição aqui de cima, u igual a ln e du igual a 1 sobre x. Com isso, o nosso resultado vai ser 2 vezes ln ao quadrado de x. Então, a gente encontrou u de x e v de x. O quarto passo é a gente encontrar a solução particular. A gente já sabe quem é u de x e quem é v de x, né? Então, a gente vai ter u de x, que é menos 4 terços, vezes ln ao cubo de x, multiplicando y1, então multiplicando esse x aqui, mais v de x, que é 2 vezes ln ao quadrado de x, multiplicando o y2, que é x vezes ln de x. Então, o nosso yp vai ser menos 4 terços vezes ln ao cubo vezes o x, mais o 2, para ficar no mesmo denominador, a gente pode escrever como 6 sobre 3, porque 6 sobre 3 dá 2. Aí, isso multiplica o ln ao cubo, que multiplica o x. E aí, olha só, a gente tem o mesmo termo, né? ln ao cubo vezes x. Então, a gente pode somar os dois termos, e com isso a gente vai ter 6 terços menos 4 terços, que dá 2 terços vezes ln ao cubo vezes x. Então, agora sim, a gente tem nossa solução geral. Ela vai ser a solução homogênea, C1 vezes x, mais C2 vezes x vezes ln, mais a solução particular, que é 2 terços vezes ln ao cubo de x vezes x. Então, essa aqui é a nossa solução geral para essa EDO. No caso desse exercício, ele já tinha dado a solução homogênea, então a gente não precisou resolver a EDO homogênea, e aí ele quis a solução geral. Para isso, a gente precisou só encontrar a solução particular. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!